Com que então o brasileiro deve ser estudado, certo? É isso aí, bora lá ver esse vídeo. 23 coisas brasileiras que os suíços já são estranhos. Bora lá ver quais são esses promenores que acabam deixando os brasileiros estranhos. Claramente não existe nada estranho. Só que uma cultura, ou quando a gente bate com ela de frente, cara, fica parecendo uma coisa muito fora da curva daquilo que a gente conhece. Depois de um tempo, ela entra no eixo. Falou? Bora lá ver o vídeo. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Teres, sou da Suíça e eu acabei de fazer uma Teres. grande lista de coisas que, em algum momento no meu tempo no Brasil, eu achei estranho ou engraçado, enfim, diferente da minha cultura de origem aqui da Suíça. E muitas dessas coisas eu já não. Às vezes eu não lembro que eu achei elas diferentes em algum momento. Muitas vezes é porque eu conto alguma história sobre qualquer coisa que aconteceu no Brasil, ou assim, para uma pessoa daqui da Suíça. E eu menciono uma coisa à toa, que para mim já virou normal, mas daí eu percebo, eu preciso explicar tal coisa, porque para as pessoas daqui, elas não entendem porque a pessoa ia fazer tal coisa, assim. Então aqui vem algumas dessas coisas. Vamos lá. Tá, uma coisa que me chocou um pouquinho na primeira vez que eu vi eram os corações das galinhas, que se come tipo em espetos ou mesmo em formas diferentes também. Mas a primeira vez que eu vi. Eu também, quando descobri que no Brasil, coração de galinha fazem com ele espetinho, falei, uau, como assim? A gângola já não aparece mais coração de galinha, mas era muito comum também. Agora, fazer de espeto não, fazia um cozinhado. Eu fiquei um pouquinho, tipo, não sei se eu quero muito provar essa comida, mas depois eu provei e gostei muito, e agora eu já acho que é só frescura quem não gosta dessa comida. Ah, verdade sim, olha só esse sujeito que é delicioso. Imagina o tempero, o alho, o cheiro do alho. Cara, não entendo, não entendo. A próxima coisa é uma coisa que eu ainda acho engraçado, é, e na preparação para esse vídeo eu descobri que tem um nome para isso, que é a maquinha de fita, das mulheres Bronzeado. colocarem tipo uma fita no corpo para a maquinha ficar mais definida. Cara, isso é fita afinal. Eu pensava que era biquíni e elas ficavam mesmo no sol. Aqui na Suíça, acho que nunca você vai ver isso. Talvez também porque eu acho que é mais, a maioria das pessoas tenta a evitar até as marquinhas, porque é considerado mais bonito, tipo, ser sem a marquinha. Então, tipo, isso acho que não tem aqui. É um padrão de beleza brasileiro. Tatuei uma marquinha de fita permanente e hoje vim mostrar o resultado final após 15 dias. E não vai precisar de tomar sol. Cara, cara, a pessoa maqui... Prontos. Outra coisa que eu acho muito melhor no Brasil é o jeito como vocês batem palmas quando cantam parabéns pra Parabéns. você. Oh, parabéns pra você nessa data querida. Tá pegando a fiação, muitas felicidades. Muitos anos de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Esse ato de cantar parabéns, em geral, é muito mais divertido no Brasil, tipo, muito mais legal. Aqui, geralmente, é um momento muito de vergonha. A maioria das pessoas não gosta quando as pessoas cantam para elas. Primeiro, eu acho que é porque vocês fazem muito mais dinâmico, tipo, cantam no início devagar e fica sendo mais rápido até o final. Boa de não ia cantar parabéns para a bebezinha. Batem palma, tipo, é muito de celebrar mesmo. Para nós, agora que eu vivi isso no Brasil, agora cada vez que eu faço parte dessa coisa aqui na Suíça, eu fico tipo, por que a gente faz isso de uma forma tão chata, tão devagar, muito tipo, nossa, quando acaba, quando acaba. Então, essa é uma coisa realmente que vocês brasileiros sabem fazer muito melhor. Uma coisa que chamou a minha atenção também é que quer dizer, todos Parabéns. brasileiros têm, ou Dá pelo vergonha. menos, eu acho que são todos, têm uma maquinha da vacinação, da vacina do bebê, sei lá. Uma coisa que me faz sorrir todas as vezes que eu vejo é quando os homens pintam os cabelos muito de essas pontinhas loirinhas, Eu também isso achava engraçado. o mesmo tipo pintar muito loiro. Aqui, acho que homens não pintam seu cabelo
acho que nunca pintam, mas com certeza não pintam de loiro. Brasil! Outra coisa surpreendente para mim era que geralmente brasileiros cuidam muito bem da sua higiene, tomam muitos banhos, Isso é legal, isso é show, isso é show. A pessoa tem que ser limpinho, entendeu? escovam muito os dentes, limpam muito a casa e tal. Não era uma coisa que eu tinha em mente associado com o Brasil. A gente não tem essa ideia do Brasil, mas eu gostei muito, muito disso. Tá, a próxima coisa realmente foi um pouquinho um choque. Quando eu fui para as minhas primeiras festinhas no Brasil, que tinha muitos homens dançando. Porque aqui na Suíça também, às vezes, dançamos de forma diferente, com certeza, do que no Brasil. Mas geralmente homens não vão dançar muito, mas elas não vão, sei lá, rebolar ou fazer uma coisa similar. Então, pra mim, tipo, eu gostei muito que, tipo, os homens são muito envolvidos nas festas e não é só, tipo, as mulheres vão dançar e os homens ficam no lado, sei lá. Uma situação em qual eu me sentia muito fora Da curva. da norma, ou sei lá, tipo, eu fazendo muito diferente do que todos os outros. Cara, o português dela é muito nativo, sabe? Ela tem um português muito nativo, tem um português perfeito. Era quando eu estava fazendo um semestre de intercâmbio na faculdade e eu sempre levava o meu notebook para fazer anotações, como na Suíça todo mundo faz, porque primeiro você precisa ter o notebook na aula, é obrigatório, porque você precisa fazer algumas coisas. Então eu estava acostumada de sempre fazer as minhas anotações no computador. Eu já não tinha mais uma apostila. E tipo, ninguém das outras pessoas fazia, ou talvez uma outra pessoa, mas, tipo, geralmente não tinha outras pessoas fazendo igual eu. E eu fiquei na dúvida também, como que as pessoas fazem de ter todas as informações? Porque se eu faço com a apostila, eu não consigo escrever tão rápido, eu não fico anotando tudo. E eu também, tipo, vi que as outras pessoas não estavam escrevendo tanto. Então eu fiquei, como as pessoas podem lembrar todas as coisas? Porque eu com certeza eu não ia lembrar tudo. Outra coisa que eu super admiro na cultura brasileira é a tranquilidade e o jeito de lidar com muitas situações. E mesmo com situações chatas ou que não são tão convenientes. Você tá bem, graças a Deus, né? Na medida do possível. Você é O motorista brasileiro leva a vida, sabe, só se vive uma vez, mano. do Hospital Metropolitano, é isso? Isso. E você tava vindo pra onde? Cara, mas isso também é momento oportuno para pegar a entrevista. Pro Hemocentro. Quando, de repente, O trem passou por cima de mim. Aí ela tá rindo. E lembrei muito disso na última vez que eu fui lá. Que em total eu já estava 4 vezes no Brasil. A primeira vez eu fiz um intercâmbio de 1 ano no ensino médio, quando eu tinha 17 anos. Lá eu morei em famílias diferentes hospedeiras. Na segunda vez eu fui por 3 meses viajar no Brasil, então eu conheci diferentes regiões do país. A terceira vez fui, quando eu fui, como eu falei, fazer um semestre de intercâmbio na faculdade. E a última vez fui esse fevereiro para 2 semanas fazer férias de carnaval. Carnaval. E na última vez, quando eu cheguei de novo no aeroporto em São Paulo, uma das primeiras coisas que eu lembrei, que eu tinha esquecido um pouquinho, é como as pessoas são muito tranquilas em todas as situações. Então, tipo, quando era o momento de você pegar as suas bagagens da esteira de bagagem, demorava muito. Eu acho que eu esperava mais do que 30 minutos e eu já tava ficando um pouquinho Nervosa. Ansiosa não, sem paciência, porque na Suíça tem que ser tudo rápido, tipo, não pode perder tempo. Quando as coisas não andam tão bem, para nós geralmente é um momento de
ficar nervoso um pouquinho, então eu fiquei um pouquinho, tipo, sei lá, impaciente das coisas não chegarem, e eu observei as outras pessoas que também estavam lá, e tipo, todo mundo era super tranquilo. Depois um tempo, tipo, começaram um brincar com o outro, fazer piadas sobre, tipo, sei lá, vamos dormir aqui no aeroporto, sei lá, tipo, piadas sobre essa... Cara, o brasileiro já está acostumado com o excesso burocrático, né? Nesse aspecto, o brasileiro é que nem angolano. Angolano pode ficar horas e horas no aeroporto. Já vi relato de pessoas, sabe? Fora aqueles que estão muito, muito apressados, aqueles que são empresários, yeah. Mas o resto, cara, já nem se importa mais com isso. Uns até deixam, vão buscar no outro dia, no perdido desachado. Situação, e eu lembrei como é bom quando você pode, tipo, levar essas coisas, essas situações que não são o fim do mundo por nada, tipo, é só esperar um pouquinho, tipo, não levar todas as coisas tão a sério e, tipo, pegar essas situações e, tipo, não virar uma coisa negativa. Essa sempre é uma coisa de inspiração pra mim, o que eu super intento incorporar na minha vida também. E nessa mesma situação também, eu fiquei um pouquinho irritada no primeiro momento. Eu ainda estava muito na cabeça da lógica suíça nesse momento, porque eu tinha acabado de chegar, né, no Brasil. Então eu fiquei um pouquinho irritada, porque todo mundo ficava muito colado na esteira, na coisa. Tipo, eu não conseguia... Eu tava com medo da minha mala chegar e eu não chegar a tempo no lugar para pegar minha mala. Então, eu fiquei tipo, nossa, como eu vou fazer? Por que as pessoas não vão pro lado? Não é prático, porque elas estão se posicionando desse jeito. E o brasileiro tá aí, tá zen, chama-se zen, sabe? Sem se importar tanto assim. Ele já entende, ele já domina. Fiquei um pouquinho tipo, o que eu vou fazer? E depois, alguns minutos, esse problema foi embora, porque eu vi uma pessoa indo pra frente e simplesmente falou com licença e todo mundo já foi pro lado. E eu fiquei tipo, qual era a minha... Por que eu fiquei, tipo, tão nervosa? Com esse problema na cabeça que não era nenhum problema? Mas eu acho que é uma coisa super cultural, porque aqui, quando alguma coisa não funciona ou alguma pessoa não se comporta da forma como... vamos dizer, deveria. Como na minha cabeça era, as pessoas não deveriam ficar muito coladas na esteira. Então, geralmente a reação é de você ficar bravo com essa pessoa. E se você tiver que confrontar essa pessoa, porque a cultura suíça não é muito de confrontar, mas então quando você é forçado a confrontar a pessoa, geralmente vira uma situação chata, porque uma pessoa fala, por que você fez isso? Mas ela fica desconfortável também de ter que confrontar a outra pessoa, e daí eu fiquei tipo, não tem nem por que confrontar a outra pessoa, era tão fácil só dizer com licença. Uma outra coisa que era diferente pra mim no início era que no Brasil tem muitas pessoas que têm muito dinheiro que moram em apartamentos, porque aqui na Suíça geralmente apartamentos são a forma mais barata para se viver, então quem consegue vai morar em casa, e então eu não tinha conhecido tipo apartamentos super, super bonitos, ou fiquei mesmo chocada não, era muito louco de ver que tem elevadores, por exemplo, que vão parar dentro do seu apartamento, que são tipo apartamentos super bonitos. Então isso era uma coisa nova para mim. Cara, eu nunca entendi bem essa arquitetura de elevador chegar diretamente até o teu apartamento. Mas, cara, vamos lá, convenhamos, os apartamentos da classe alta lá do Brasil são muito luxuosos. Se você pesquisa, por exemplo, apartamento de classe alta aqui na nossa internet, mas aparecem imagens do Brasil. Então a gente já consegue ter aquela ideia de como são os apartamentos lá dentro. E fora que muitos dos influenciadores que a gente segue acabam vivendo nos apartamentos. E eles são da classe média, mas acabam querendo viver logo classe alta. Então eles alugam um apartamento de luxo. É notório, dá pra ver como é lindo. Também de ter apartamentos de 2 andares. Realmente era... Eu não tinha visto isso antes. Também uma coisa super louca era que eu encontrei pessoas que, para quem eu era a primeira gringa que eles tinham encontrados. E como aqui na Suíça tem tantos gringos e a gente cresce
ouvindo tantos idiomas, tem tantas culturas misturadas, era muito louco pensar que tem pessoas que talvez nunca na vida vão ver um gringo, ou sei lá, que é uma coisa realmente especial a acontecer. A próxima coisa é de ter cachorrinhos em lojas no lado do estacionamento. Então, quando você vai para o estacionamento, você passa pelos cachorrinhos pequenos. Fofinho, eu não hein? sei se é uma coisa super, super comum, mas na minha cidade, no shopping, tinha isso. E eu não gostei muito que tinha isso, mesmo que eu gostei muito de passar perto dos cachorrinhos e que eles eram super fofos e tal. Mas eu acho que faz ou incentiva as pessoas a comprarem um cachorro só porque passam lá, ou sei lá, dá vontade de ter aquele cachorrinho fofinho, mas talvez sem pensar muito pra frente, se tem condições de cuidar do cachorro. É isso aí, é que nem pobre, faz filho sem pensar. Cara, pega o cachorro, adota, leva em casa, trata. O essencial é tratar ele bem, não faltar comida, entendeu? Muito amor. Cachorrinho, muito amor, entendeu? Aqui em Angola nós não temos essa cultura, por exemplo, de cuidar assim os animais, como tipo a pé da letra. Para nós, cão é para cuidar da segurança da casa e do homem, entendeu? Gato é para caçar rato. Exatamente. Agora, essa cultura de abraçar mais os animais em companhia é uma cultura que angolano está adotada de português e brasileiro. Então, Aqui em Angola, na casa de todo pobre, na casa de quase todo pobre tem cão. Onde mais você encontra cão é na casa de pobre, entendeu? Tem aqueles cães que se reproduzem pra caramba, os vira-latas, sabe? Não são castrados. Se reproduzem pra caramba. Em uma gestação eles acabam nascendo 15 cachorrinhos, morre 5, fica 10. Gato já não se fala, mano. Gato não se fala. Nasce num lugar, às vezes nasce mesmo atrás da tua casa, sabe? Já tensionam em ligar com o misticismo. Xará. que essa coisa não é uma coisa muito. Acho que é melhor quando não é assim. Algo que chamou minha atenção é que tem muitos poucos fumantes no Brasil. Eu gostei muito de não ter que cheirar Adorar o o fumo fumo. das outras pessoas, a fumaça das outras pessoas que estão fumando perto de você. Cara, nada contra quem fuma, mas existem circunstâncias que acaba sendo desconfortável mesmo, convenhamos, né? Mesmo para as próprias pessoas também, para elas não serem fumantes. A próxima coisa é um pouquinho relacionada e, na verdade, eu tô muito curiosa de saber o que vocês pensam sobre isso, porque ainda não falei com muitas pessoas sobre isso que conhecem bem a cultura brasileira e a cultura europeia, mas eu tinha a impressão que no Brasil não se bebia tanto álcool que nem aqui na Suíça, por exemplo. Esquece isso, tá ultrapassado. Brasil não bebe tanto álcool. Já viste quantas marcas de pinga tem no Brasil? Sim, se bebia, tipo, o álcool é presente na cultura e tal, é comum beber, mas eu tinha a impressão ou eu tenho a impressão que aqui na Suíça é mais comum quando, por exemplo, quando as pessoas vão sair mesmo, a beber muito mais quantidade, tipo, não... No Brasil eu senti que, tipo, se bebe um pouco e já a festa já começa, tipo, já desde o início, quando, sei lá, quando as pessoas vêm, quando se começa a beber a primeira bebida ou tal, a festa já fica animada. Eu acho que aqui na Suíça, tipo, geralmente as pessoas primeiro têm que meio que encher a cara para ficarem confortável para a festa mesmo começar. Não sei se isso é só uma impressão minha, mas era muito que eu observei. E é engraçado porque sempre quando eu comentei isso com brasileiros, quando eu estava no Brasil, tipo, nossa, eu acho que nessa mesma situação, na Suíça, as pessoas iam beber muito mais, as pessoas ficaram tipo, não, mas no Brasil se bebe muito. E sim, se bebe, mas... Então, quero saber de vocês, qual é a sua impressão disso? Realmente um choque um pouquinho para mim era que os policiais no Brasil me parecem algumas vezes um pouco violentos. Caraca. Podes crer. São policiais casca-grossas.
Minions invadindo o Congresso da Polícia Militar. O que era uma coisa que eu não tinha vivenciado aqui, que pra mim eu tinha muita ideia de que os policiais são sempre quem protegem, quem são um lugar de A polícia é um símbolo de autoridade. você se sentir seguro. Carambola, e tal. chicotada! Viste a chicotada aqui? Calma aí. Olha aqui. Mas ter passado Chicotada, algumas chicotada. situações no Brasil, Cara, parece muito com policiais angolanos. os policiais viraram violentos, ou eles colocaram, tipo, gás de Gás lacrimogênio. lágrimas, ou eu não sei como se chama isso, tipo, de colocar aquele gás pra todo mundo ficar, tipo, e Gás com lacrimogênio. as lágrimas nos olhos e tal. Tipo, sem necessidade. Que louco, tio. Que louco, tio. Meça suas palavras, Nessas suas palavras, parça. parça. Seu malandrão. Sou malandrão. Falou, maluco? Falou, maluco? MC Brinquedo. MC Brinque. Brinquedo? Brinquedo. Do. Ou, por exemplo, quando a gente estava no carnaval em Salvador e tinha essa multidão de muitas pessoas, às vezes, do nada, as pessoas ficavam tipo, vai pro lado, o policial tá chegando. E falaram, tipo, todo mundo cuidando um do outro. E eu fiquei, tipo, por que vocês estão com medo do policial? E eles, tipo, porque eles estão com um negócio cacetão. pra bater nas pessoas. E se tem alguém na frente deles, mesmo se eles não percebem que estão passando, eles talvez vão bater nas pessoas. E eu fiquei com muito medo, tipo, como assim? Eu ter que ficar com medo do policial? Ele deveria estar lá pra dar segurança. Então, isso me fez agora ter um pouco respeito quando tem policiais por perto no Brasil. Eu tento cuidar muito para não fazer alguma coisa que pode causar alguma situação ruim. A polícia cuida da ordem pública. Se a polícia está aí para cuidar da ordem pública, automaticamente os indivíduos devem se sentir seguros, né? Sim, mas tem boi demais, tem boi de porém. Outra coisa diferente para mim é que se usa chinelo em todos os lugares, todas as ocasiões e tal, porque aqui muitas pessoas nunca usam chinelo, o chinelo não é muito usado, e para muitas situações mais formais ou assim, por exemplo, no trabalho ou assim, você geralmente não ia colocar um chinelo, mas eu peguei super esse costume, eu tô agora sempre andando de chinelo. Uma coisa que eu gostei muito também é que a terapia é muito menos estigmatizada no Brasil, e que tem muitas pessoas que vão para terapia e que falam sobre isso muito atualmente, tipo, outro dia quando eu falei com a minha terapeuta ou assim. E aqui é ainda muito essa ideia de que você é mesmo doente, você é maluco, assim, se você vai pra terapia. Então essa é uma coisa que eu espero que logo vai chegar aqui na Suíça também. A terapia aqui em Angola é vista como coisas de rico ou de frescura? Isso aqui, do jeito que é visto aqui em Angola, falou? Outra coisa que era bem impressionante para mim era quando eu estava lá durante as eleições, quando o Lula foi reeleito, e era o dia das eleições, que é tipo mesmo um dia muito grande, parece meio que um dia nacional, feriado, mais ou menos, quando tipo muitas coisas fecham, os transportes públicos são de graça, não se pode comprar álcool. Achei uma ideia muito louca e gostei da ideia. Cara, nas eleições brasileiras você não pode comprar álcool, isso é muito bom, isso acaba ajudando na desordem pública, na ordem pública, né? Acaba evitando desordem pública. Eu não sabia dessa. Cara, essa me surpreendeu. Tipo, de ter tudo, tipo, para fazer as eleições serem importantes e para muitas pessoas, quer dizer, a meta é, né, de todo mundo poder participar e tal. Gostei bastante. Aqui na Suíça é muito diferente, porque primeiro as eleições não são obrigatórias, então é só quem quer, quem se interessa por política que vai votar. E a gente também não tem nada dessas outras coisas de
é simplesmente um dia normal para nós. Então, ver isso Só no mais uma Brasil terça-feira. parecia uma coisa mesmo, tipo, importante. Gostei. Outra coisa diferente, eu acho que é regional. Eu ouvi falar que não é em todas as regiões igual, mas que as pessoas contam com os dedos nessa ordem, em vez de contar assim, que era diferente para mim. Uau, do céu! Existe também padrão para isso. Aqui em Angola é 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Tipo, conta do jeito que você quiser, não existe uma ordem. Outra coisa que eu achei bem legal é que em faculdades, e talvez em outras instituições também, não tenho certeza, mas que tem cotas para pessoas diferentes poderem entrar nas faculdades. Essa aqui é uma das regras brasileiras, uma das ordens do próprio governo. Do governo não, do Estado. Muito legal, muito legal. Cotas de estudante. Você mesmo sem tendo dinheiro, estuda. Claro, né? No fim do curso você vai dever um rim para o governo, mas dá para negociar. Essa é a beleza. Entendeu? Você está devendo um rim, mas negocia. Cara, posso dar o baço? Vai pegar a ideia, né? Cara, às vezes não me seguro. Perco o vídeo, mas não perco a piada. Mas pegar a ideia, né? De vez em quando isso acontece. Outra coisa que ficou bastante na minha mente era o meu primeiro encontro com uma pessoa que não sabia ler, porque nunca tinha encontrado uma pessoa que não sabia ler e eu não tinha nem em mente que isso poderia ser uma coisa. E era quando, na frente do hospital, uma mulher veio me perguntar se eu posso ler para ela. E eu já falei, tipo, antes de ela me pedir, eu falei, tipo, eu não vou saber ajudar, porque eu não sei realmente como funcionam as coisas. Eu ainda nem falava tão bem o português. E ela, tipo, ficou insistindo que eu leio para ela, até eu entender que ela só queria que eu leio. Daí eu fiquei, tipo, sim, posso fazer. E ela foi embora depois, quando eu já sabia o que estava escrito lá. E eu perguntei a uma outra pessoa, tipo, não entendi qual era o negócio dela. Tipo, e a pessoa me falou, provavelmente ela não sabia ler. E eu fiquei muito... Não tinha nem cruzado na minha mente essa opção. E de pensar que uma pessoa pode passar a vida toda sem conseguir ler as coisas. É muito... Realmente era uma coisa de... eu não conhecia isso. Cara, então essa mulher não pode vir aqui para Angola, sabe? Aqui em Angola, 60% da população não sabe ler. Ou mais de 60% da população não sabe ler. Tem muita gente analfabeta aqui em Angola. Claro, né? Eu sabia essa particularidade do Brasil, que também existe aí pessoa que acaba sendo um bocado analfabeta e não sabe ler mesmo. Tem regiões, certos, né? Tem regiões. Mas tem no Brasil, tem pessoas que não sabem ler. Estamos na linha do analfabetismo. A próxima coisa, eu não sei se é uma coisa super comum, se era só algumas vezes, tinha algumas pessoas específicas que eu vi, mas era realmente muito estranho pra mim, é que cortaram o bolo do aniversário no meio primeiro, tipo, em vez de só fazer fatias, se fazia tipo no meio um buraco e depois se fazia mais fatias. Achei realmente muito estranho. A próxima coisa é uma coisa para a qual ainda não me acostumei. Até hoje não consigo me acostumar. É que muitos brasileiros não respondem todas as mensagens dentro de uma conversa. Quando por exemplo, no WhatsApp, assim, quando tem várias mensagens, não vão responder todas. E eu sempre fico tipo... Eu falei tal coisa para ter uma resposta, não é só para ela estar lá sem nunca receber uma resposta nenhuma. Mas eu sei que isso é totalmente, tipo, cultural, eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas a minha preferência é de ter respostas para todas as mensagens. Eu ainda nem cheguei na metade da lista das coisas que eu anotei, mas como eu preciso ir trabalhar, eu preciso agora parar. Cara, os pontos que ela acabou apresentando aqui para nós são válidos, né? Porque, convenhamos, existem situações que a gente acaba acreditando que a cultura dos outros acaba sendo estranho. Mas quando a gente se acostuma, a gente aprende, a gente assimila aquilo, deixa de ser estranho. Muita gente já se incomodou bastante com esse português estranho, sabe? Estranho. Cara, bizarro eu entendo por se incomodarem. Estranho não. Por quê? Porque quando nós estamos a falar que uma cultura estranha, é diferente daquilo que a gente conhece. Se a gente conhecer aquilo, automaticamente deixa de ser estranho, entendeu? Então, acredito eu, né, que uma boa convivência acaba desestereotipando certas assimilações
que nós temos de certas culturas. Inscreva no canal, ative essa notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com as pessoas interessadas. Me diz aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau!